A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Hoje eu gostaria de falar de um problema da nossa época, né? Falta aos homens temor de Deus. Nós precisamos temer a Deus, crer que Deus existe e que Ele recompensa os bons e castiga os maus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 14. Salmo de número 14. Livro de Salmos, Salmos número 14. Diz assim: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos em que o ateísmo ele tem se tornado militante. Pouco tempo atrás, um grupo de ateus da Inglaterra colocou uma frase, no metrô, fazendo uma propaganda contra a fé em Deus. E a frase era o seguinte: talvez Deus não exista, aproveite a sua vida. Então os homens estão vivendo como que se Deus não existisse, ou como que se não houvesse juízo, como que se não fosse dar conta do que faz a Deus. E aqui Davi reclama dos ímpios que devoravam o povo de Deus, que praticavam a injustiça, que oprimiam e desprezavam o povo de Deus, mas esqueciam que Deus está no meio deles, esquecia que Deus há de trazer juízo. Teve um escritor russo chamado Dostoiévski, que ele colocou a seguinte frase na boca de um de seus personagens: se Deus não existe, tudo é permitido. O filósofo Voltaire, que viveu mais ou menos no século XVI, século XVII, ele disse o seguinte: se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque ele é o único freio para a maldade humana. Então, Deus, a fé em Deus é um freio para que o homem pratique o mal. E os homens estão sem esse freio. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus não é um Deus de impunidade. Ele é um Deus que castiga os maus e recompensa os bons. Judas, na sua epístola, ele fala dos falsos mestres e ele fala que nós devemos ter a certeza que Deus traz juízo sobre aqueles que praticam o mal. Ele fala que Deus tirou o povo do Egito e aqueles que não foram fiéis pereceram no deserto e não herdaram a terra prometida. Ele fala também de Sodoma e Gomorra, onde os homens se entregaram à imoralidade sexual e Deus fez descer fogo do céu para destruir aquela cidade. Também o mundo antigo, na época de Noé, a terra estava cheia de violência e Deus trouxe juízo através do dilúvio. Então, tenhamos temor de Deus, não pratiquemos o mal, porque Deus é vingador daqueles que fazem o mal. Preguemos o temor a Deus, não sejamos pessoas que não temem a Deus. Tem gente que declara crer em Deus, mas age como se Deus não existisse, age como se Deus não fosse punir, não ora, não busca a Deus. Tenhamos, irmãos, temor de Deus, agradeçamos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Façamos o bem, evitemos o pecado. Não se conforme com o pecado na sua vida, porque se você se conformar com o pecado, o juízo virá na sua vida. Amém? Essa pequena mensagem que eu quero deixar para você. Vamos orar ao nosso Deus. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos de novo juntos, meditando em mais um trecho da palavra de Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, que possamos te buscar, que possamos temer a tua palavra. Abençoa cada irmão, dando sabedoria,
discernimento, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.